Senhor Pai. Mas agora chegou o momento de ouvir a Tua palavra e por favor, Deus, usa ela, Senhor, para canal de bênção para nossas vidas. Eu sei, Senhor, que o Senhor ainda tem algo especial aos nossos corações nesta noite. Continua falando conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E cumprimento os irmãos com a palavra. Os irmãos podem tomar assento em instante. Eu gostaria de estar louvando o Senhor de entrar na mensagem nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Ele tem a solução para o meu e para o teu problema. Aleluia. Problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Se você pensa estar glória, vai adorando e dizendo glória, Deus vai te abençoar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Se você pensa estar tudo acabado, então descansa o teu coração. A última palavra é do Senhor. Se a depressão está batendo forte, roubando as forças que tens pra lutar, esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Levante a mão e receba a vitória. Vai adorando e dizendo glória, Deus vai te abençoar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Se o coração está batendo fraco, o desespero entrou no teu lar. Se os teus filhos estão em cadeias, Deus pode os libertar. Se estás no vale chorando sozinho, com tanta gente para esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Levante a mão e receba a vitória. Vai adorando e dizendo glória. Deus vai te abençoar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada.
Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Louvado seja o nome de Jesus, né, amados? Esse problema que eu e você estamos enfrentando, para o nosso Deus não é nada. Para nós é coisa grande. Para nós talvez seja impossível, mas para o poder que é nosso Deus, não representa nada. Aleluia. Diante dele. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos colocassem sobre os nossos pés e abrissem a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 21. Glória a Deus, aleluia. É Espírito Santo de Deus. João, discípulo amado, aleluia. Capítulo 21. Vamos ler a partir do primeiro versículo. O título na minha Bíblia diz assim: Jesus aparece a alguns dos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos juntos do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo-lhes ele: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E disse-lhes: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu, sabendo que é o Senhor. Os irmãos podem tomar assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Já tem alguns dias que eu tenho meditado nessa palavra a respeito não só de Pedro, né? Mas dos outros discípulos que depois da morte e ressurreição de Jesus voltaram às antigas práticas. E eu fiquei me perguntando por que Pedro voltou a pescar. O primeiro encontro que Pedro teve com Jesus também foi num barco, depois de uma noite inteira sem pescar nada, a qual o Senhor manda que eles retornem e voltam com o barco cheio de peixes. E o Senhor olha para Pedro e diz que ele não mais seria pescador de peixes, mas o Senhor o faria pescador de homens. E a palavra de Deus vai nos dizer que em momento algum Pedro pensa duas vezes.
em aceitar aquele chamado, em aceitar aquela proposta do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que daquele dia em diante, Pedro se tornou um discípulo de Jesus. E o que seria um discípulo? Um discípulo, ele tem um mestre. Tem alguém que o ensina. Tem alguém que o capacita. Então, um discípulo não é alguém que está pronto. É alguém que está sendo aperfeiçoado pelo mestre. Mas vai chegar um tempo em que o mestre não estará mais com aquele discípulo. Então, ele vai ter que saber fazer aquilo que o mestre o ensinou. É parecido quando você entra numa empresa e alguém vai te treinar. Por um tempo, você é discípulo daquela pessoa. E aquela pessoa treina aquilo que você vai precisar fazer. E por um tempo você vai observar as atitudes daquela pessoa, a forma como ela age, como ela desempenha o seu trabalho. Para que quando chegar o dia que acabar o teu treinamento e você não tenha mais aquele contigo para te ensinar, você dê conta de fazer aquilo para o qual você foi treinado. E a palavra de Deus nos diz que Pedro era outrora pescador de peixes. E algumas vezes, irmãos, quando temos uma profissão e nos decidimos ter uma outra profissão e vamos aprender aquele novo ofício, se aquele novo ofício não der certo, para onde você vai voltar? Para aquela profissão que antes você dominava. Ali é o teu lugar seguro. É dali que você já sabia como tirar o teu sustento. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. E não só ele, né? João também estava aqui. A Bíblia diz que aquele a quem Jesus amava estava no meio deles. Aqueles mais chegados de Jesus. Talvez aqueles dos discípulos que se esperavam que seriam os primeiros na turma. E seriam aqueles que eram os novos líderes. Aqueles que estão lado a lado com o pastor. Ah, esse aqui, o dia que o pastor não estiver no culto, esse aqui vai dar conta de fazer o trabalho. Mas muitas vezes quando nós nos vemos sem o nosso líder, nós nos vemos perdidos. Porque talvez no tempo em que estamos com ele, não aprendemos aquilo que necessitamos aprender. Porque as dúvidas vêm quando está sozinho. E se você não tiver uma carga, se você não tiver guardado na tua memória as atitudes daquele que te ensinou, e você? Quem dizeis que eu sou? E a palavra de Deus nos diz que Pedro se levanta e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Qual é o propósito de você vir a este lugar? Família, talvez você deixou uma série que você estava assistindo e você se propôs a vir a este lugar. Qual foi o real motivo de você estar aqui? O que te trouxe aqui? Deus, aleluia, Jesus, é verdade. Se a fé de Pedro e daqueles discípulos tivessem firmados naquela palavra que Jesus falou, que era sobre ela que a igreja seria edificada, quando o mestre faltasse, eles não teriam retrocedido. Porque se a palavra que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, se eles realmente acreditassem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, eles não teriam retrocedido. Porque eles saberiam que o Filho estaria com o Pai. E que ambos estariam com eles. Glória a Deus, aleluia. Mas os olhos deles não estavam nessa verdade. Estavam em Jesus, homem, palpável. Tanto que a palavra diz que quando o Senhor Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava no meio deles. Mas havia uma promessa de uma ressurreição. Ele falou que ele voltaria. Mas quando os discípulos dizem a Tomé que o Senhor esteve no meio deles, que comeu pão com eles, Tomé diz que ele só acreditaria vendo.
E dali a alguns dias o Senhor aparece novamente. E o Senhor olha para Tomé e diz assim: não queres tocar nas minhas feridas? E ele olha para Tomé e diz assim: benditos são aqueles que não viram, mas creram. Quem são eles que não viram e creram? Quem são esses benditos ao qual o Senhor falava? Somos eu e você. Quando nós olhamos, irmãos, para a promessa do céu, e nós remetemos a promessa de Canaã, que havia sobre o povo israelita, que eles iam tomar posse de uma terra que emanava leite e mel. Aquela terra que o Senhor prometera a eles era uma terra palpável. A palavra de Deus diz que o Senhor manda que Moisés suba ao monte e ele vê a terra. E o Senhor disse que ele ia ver, mas ele não ia entrar. A palavra de Deus nos diz que o Senhor envia espias à terra de Canaã. E de lá eles trazem frutos. Então o povo israelita, eles estavam marchando para um lugar palpável. Eles já haviam experimentado dos frutos daquele lugar. E creram que chegariam até ali. E hoje nós cremos em algo que nós nunca vimos, que nós nunca experimentamos. Ninguém nunca foi ao céu e voltou, mas nós cremos que Ele existe e marchamos em direção a Ele. Quando então o Senhor Jesus ele é morto e Ele ressuscita e Ele vai ao Pai, a Bíblia diz que os discípulos, todos os discípulos, começaram a se esconder, porque havia a necessidade, poderia acontecer de que eles também seriam caçados e mortos. Se Jesus, com toda aquela sua autoridade, com todo aquele seu poder, foi capturado e foi morto, eu imagino que no coração deles pensaram: nós seremos os próximos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles se escondem. E talvez isso tenha frustrado o coração do apóstolo Pedro. Talvez ele se lembrou daquela palavra, que sobre aquela palavra, sobre aquela pedra seria edificada a igreja. E talvez o apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus não estava mais ali, talvez ele imaginou que ele seria o líder, que ele iria erguer a igreja, que ele iria conduzir a igreja dali à frente. E quando ele viu os seus discípulos se dissipando, os discípulos de Jesus, então uma frustração no coração daquele homem. E talvez ele se sentiu fracassado. E por um tempo ele começou a desacreditar do chamado de Deus sobre a vida dele. Aleluia, Deus. Foi por isso que ele voltou a pescar. E quando ele volta a pescar, irmãos, não só Pedro começa a desacreditar do seu chamado, do propósito que Deus tinha na vida dele. Os outros discípulos, quando ele diz assim: eu vou pescar, vamos nós também contigo. E o Senhor Jesus, como sempre, Ele não atrasa e Ele não adianta. Ele chega na hora certa. Glória a Deus. O Senhor deu tempo suficiente para que eles entendessem e percebessem que sem Jesus nada poderia ser feito. Que eles tivessem a oportunidade de olhar para trás, da onde eles haviam vindo, da onde o Senhor o havia tirado, e da mesma forma, porque foi uma noite de pesca sem peixes, porque o Senhor foi trabalhando no coração daqueles homens. E eu creio que quando eles lançavam aquela rede, começaram a pensar que nem para pescar eles prestavam mais. Eu já não sirvo nem para ser líder e nem para ser pescador. Aquilo que outrora eu sabia fazer, eu não sei mais. E aquilo para o qual eu fui chamado, eu não consigo dar continuidade. E é bem parecido, irmãos, quando a gente esfria na fé. Aí você quer olhar para trás. E você quer ir em lugares que você ia outrora. E você não cabe mais ali. E você se sente um peixe fora d'água.
bebendo, estão curtindo, estão se divertindo e você está ali, sem saber o que fazer, você não sabe nem como se comportar. E aí você se encontra outra vez como Pedro, perdido. Eu não sirvo para voltar para trás, mas eu não tenho capacidade para dar continuidade no chamado que Deus fez na minha vida. Aleluia, Deus. Mas assim como o Senhor apareceu para Pedro naquela noite, Ele também aparece para mim e para você. E vem nos dizer, irmãos, quando tem a continuidade dessa palavra, depois que eles comem os peixes, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele olha para Pedro e Ele fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E a Bíblia nos diz que Pedro diz assim: Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que o coração de Pedro ele se entristece, porque ele se lembra que outrora, por 3 vezes ele negara ao Senhor. E o Senhor não julgou a Pedro e nem esperou que Pedro fosse pedir perdão por aquelas palavras que ele disse quando o Senhor estava sendo levado pelos soldados, que ele disse que ele não conhecia Jesus. O próprio Jesus chega a Pedro e dá oportunidade para que ele se arrependa, para que ele reconheça que sem Deus ele não é nada, ele não é ninguém. E a palavra de Deus diz que eu sendo assim: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor estava dizendo para Pedro? Pedro, naquele dia eu disse que sobre essa verdade eu edificaria a minha igreja. E talvez naquele dia você não compreendeu. E talvez esses que estão contigo, que voltaram para trás, para a vida da qual eu os tirei, também não compreenderam a grandiosidade daquela frase. E agora eu vou te explicar novamente. Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Ali o Senhor estava fazendo com que Pedro entendesse de que a obra era dele, as ovelhas era dele. Há um pastor, e muitas vezes ele pastoreia as ovelhas, mas muitas vezes aquelas ovelhas têm um outro dono. E de quem é a responsabilidade maior? De quem era o cuidado maior? Não é do dono das ovelhas? O que o pastor de ovelhas faz? Para que pasto ele leve essas ovelhas? Para onde quem manda? Quem é que decide aonde elas vão pastorear? Quem é que decide quais são os filhotes? Quem é que decide? É o dono das ovelhas. E naquele dia o Senhor tirou de sobre os ombros de Pedro e, de certa forma, dos outros discípulos que talvez pensavam entre si: se Pedro não der continuidade à igreja, eu faço. Porque muitas vezes pensamos assim, irmãos. Às vezes vemos algumas coisas acontecerem na igreja, seja um departamento, seja direção, e às vezes a gente pensa assim: se eu estivesse ali, talvez eu faria melhor. Se fulano desistir, eu tomo conta, eu assumo. E muitas vezes queremos pegar para nós aquilo que é de Deus. É Deus, aleluia, Jesus. E sendo dele, é ele quem escolhe, é ele quem capacita. O homem que na primeira oportunidade em que estava sem Jesus, olhou para trás e quis voltar a pescar, talvez, irmão, se fosse nos dias de hoje, seria o mais ajeitado dentro da igreja. Aquele ali não tem firmeza, aquele ali não tem raiz, não dá para dar responsabilidade. E o Senhor Jesus fez exatamente o quê? O contrário. Para aquele que incentivou os outros a voltarem a pescar, foi para ele que o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu imagino o Senhor falando isso para Pedro, para que Pedro compreendesse que as ovelhas eram do Senhor, que a responsabilidade era do Senhor, não era dele. Que ele estava ali, irmãos, como servo. E fazer com que Pedro olhasse novamente para o propósito. Porque o propósito
pregar o Evangelho. O Senhor Jesus disse para eles: saíde por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Tem uma passagem na Bíblia que antes do Senhor Jesus ser crucificado, ele fala para que os discípulos encham seus alforjes de água e que eles vão fazer a obra. E a palavra de Deus nos diz que quando eles voltam maravilhados, porque aquilo que o Senhor fazia, eles fizeram, eles expulsaram demônios, pessoas foram curadas, e eles voltam cheios de novidade para contar. E o Senhor Jesus diz para eles assim, ó: vos alegreis por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Esse é o maior propósito. Essa é a maior missão, manter o nosso nome escrito no livro da vida. A própria palavra diz que muitos têm ganhado milhares de pessoas e têm perdido a vossa alma. Muitos vão chegar diante do Senhor e vão dizer assim: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome preguei, cantei, louvei. E o Senhor vai lá para ele: apartai-vos de mim, malditos, eu não os conheço. Então, o nosso maior propósito, irmãos, é permanecer firmes com o nosso nome escrito no livro da vida. O nosso propósito é pregar o Evangelho a toda a criatura. Esse é o nosso propósito. E se nós não estamos atentos a esse propósito, nós nos sentimos perdidos. O teu propósito de estar aqui hoje é adorar a Deus. É verdade, Deus. É ser grato a Ele por tudo que Ele fez. É pedir remissão do teu pecado. É pedir para que o Espírito Santo trabalhe no teu interior e te transforme numa pessoa melhor. É te ensinar a julgar menos, a apontar menos, a murmurar menos. É te fazer mais parecido com Deus. Esse é o teu propósito de estar aqui. Glória a Deus. E se você vir à casa de Deus, irmãos, sem entender esse propósito, se você achar que você vem aqui para ouvir a palavra que você quer ouvir, para ouvir aquele hino que você quer ouvir, para receber aquela profecia, para ter o teu nome revelado, você está perdendo o seu tempo. E muitas vezes você chega aqui, você está perdido e você está vazio porque você não sabe o porquê de você estar aqui. É verdade, Deus. Você não sabe o porquê do teu chamado. Para quê que Deus me chamou? Para que Deus te chamou? Você já sabe para que o Senhor te chamou? Porque quando nós sabemos, irmãos, para onde estamos indo, por que estamos naquele lugar, a gente nunca vai se sentir perdido. Para se perder é muito fácil. Eu mesmo já me perdi muito. Eu sou meio estabanada. E para mim as ruas é tudo igual. Só que o que é interessante, irmãos, que quando você se perde, você acha que você está no caminho certo. Depois que tu caminha, que tu vai se dar conta o quão longe você está do teu propósito. E o quão difícil vai ser você retornar toda aquela caminhada errada e fazer a caminhada certa de novo. Por isso que temos que estar atentos, percebendo para onde estamos indo, por que estamos indo, para a gente não se perder, porque a gente se perde muito fácil. A gente se esquece muito fácil do porquê estarmos na casa de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que tiram os olhos de Jesus e colocam os olhos em coisas, em pessoas, em propósitos. Tem pessoas que vêm à casa do Senhor e o intuito dela não é servir a Deus. O intuito dela às vezes é uma cura, às vezes é a salvação da família, às vezes é um emprego melhor. E quando, pela misericórdia, elas alcançam essas coisas, elas perdem o sentido de estar aqui.
Nós precisamos saber o sentido de estarmos aqui. Por que estamos aqui? Por que permanecemos aqui? Mesmo doentes, mesmo desempregados, mesmo afligidos. Por que permanecemos aqui? Isso precisa estar muito firme dentro do nosso coração. Você precisa saber, amado, qual é o teu lugar. Por que você está aqui? Eu sou discípulo, eu não sou pescador. Então, se alguém me chamar para pescar, para fazer outrora o que eu fazia, eu vou entender que eu não sigo mais para aquele lugar. Eu não faço mais parte daquele lugar. O meu lugar é aqui. É como discípulo. Foi para isso que eu fui chamado. Foi essa a decisão que eu tomei. Então a gente não se perde. Nós não nos frustramos. Porque não pegamos para nós responsabilidades que são de Deus. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente pega pra gente. E aí eu começo a achar que eu vou abrir a cabeça da pessoa, eu vou enfiar Jesus lá dentro, vou costurar e ele não vai sair mais. E eu quero enfiar a goela abaixo as verdades que eu acredito, o evangelho que eu vivo. E eu me esqueço que isso é trabalho do Espírito Santo. Porque, irmão, se eu, a missionária Renata, for te dar uma injeção, eu capaz até de eu quebrar a agulha. Mas aquele que foi capacitado para fazer, ele dá a injeção que você nem sente. Então não queira machucar as pessoas, pegando para si o trabalho que é do Espírito Santo fazer. Porque quando ele faz, ele não machuca, ele não magoa. Ele faz de uma maneira que quando a pessoa percebe, já foi. Já tomou o remédio e não percebeu, né? É tão bom quando a gente pega uns enfermeiros que são experientes no que faz, né? Você vai tomar a injeção, quando vê, já foi. Mas quando você pega um inexperiente, misericórdia, haja furo no nosso braço. Então, irmãos, não pegue para você aquilo que é de Deus. Não pegue para você o fardo que é do Senhor. Não queira fazer como Pedro. Não esqueça para o que você foi chamado. Para que Deus te chamou. Saiba separar o que é o teu trabalho, o que é o trabalho do Espírito Santo. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é ser uma carta e quando as pessoas leiam essa carta, elas queiram conhecer o autor que a escreveu. O meu trabalho é mostrar através da minha fé e do meu sorriso que servir a Jesus é maravilhoso. O meu trabalho é as pessoas olharem para mim e saber que eu tenho uma enfermidade. E saber que muitas vezes eu não estou com a vida financeira a 1000 por hora. Que eu tenho frustrações, que eu tenho sonhos que eu não realizei. Mas eu continuo sorrindo, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Aleluia, Deus, é verdade. E eu sei que se eu não conquistar aqui, o que é mais importante eu vou ter lá na glória. Onde não há choro nem pranto. E o trabalho de convencer o homem do pecado é do Espírito Santo, irmãos. Muitas vezes nós oramos e nós pedimos para que o Espírito Santo trabalhe, mas a gente não deixa trabalhar. Ele está lá pronto para aplicar a injeção. E você vai lá e pega com a sua mão e machuca. E quando você vai num lugar que a injeção dói, que a mão de quem aplicou é pesada, você volta? As pessoas não voltam mais. Por isso que quando a gente permanece, é porque foi o Espírito Santo que nos convenceu. E olhar para trás, amados, acontece. Aconteceu com Pedro, aconteceu com João. Olhar para trás, aconteceu com o próprio Davi. Porque o pecado que ele cometeu, perceba, foi um olhar para trás, né? Mas temos que estar sensíveis.
a quando o Senhor olhar para mim, para você e dizer assim, epa, Glória a Deus, o aleluia. caminho é por aqui. Foi para isso que eu te chamei. Não tem mais lugar para você lá atrás. Sejamos como Pedro, que olhou para trás, mas quando ele ouviu a voz do Mestre, quando ele compreendeu o propósito de Jesus na vida dele, ele nunca mais saiu dos caminhos do Senhor. Aleluia. Depois disso que aconteceu aqui, irmãos, quando você lê as cartas de Pedro, ele ensinando, né, a igreja que teria aflições, que teriam provas, mas que precisariam permanecer firmes. Mas a mulher de Ló não. Quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. E quem olha para trás, irmãos, e não ouve a voz de Deus chamando para olhar para ele novamente, fica lá, parado no caminho, como uma estátua de sal. Que nós possamos compreender essa palavra, compreender aquilo que Deus quer falar comigo e contigo. Que a verdade que ele falou para Pedro é que ele é o Cristo, Filho de Deus. E que as ovelhas são dele. Talvez eu e você, por alguns dias, por algum tempo, tenhamos a oportunidade de apacentar essas ovelhas. Mas elas não são minhas nem suas. Elas são do Senhor. Aleluia. E a maior responsabilidade e o maior interessado para que elas permaneçam no aprisco é o dono das ovelhas. Amém? E eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Que você possa permanecer firme. Que você possa entender o chamado de Deus para a tua vida. Que você não venha pegar fardos que não pertencem a você. Glória, aleluia. Quando você estiver pegando talvez um atalho ou perdido pelo caminho, você se lembre qual é o teu alvo e para onde você quer ir. E que mesmo que talvez você tenha que voltar uma longa estrada, é melhor voltar e ir por um caminho que você conhece do que insistir num que você não conhece e dar uma grande volta, como eu já dei algumas vezes. Que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar, amados. E que Ele nos ajude a permanecer firmes e não queremos olhar para trás. Mas estamos firmes na rocha que é Jesus, né? Cientes do nosso propósito. Compreendemos que somos discípulos dele. E que se tivermos alguma dúvida, podemos recorrer ao Mestre, amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.